Obrigada, professor, pela presença aqui na RDTV. Muito obrigado. Professor, vamos começar do começo. O que levou toda essa eleição na Câmara de Cuiabá? Vamos resgatar João Emanuel. João Emanuel se tornou maior que a própria Câmara de Cuiabá e, por isso, envolvido em tantas polêmicas? Eu diria que o fato de termos 18 nomes ou 18 fotografias novas, né, dentro da Câmara não significa necessariamente mudanças. Embora o discurso que se teve e que se ouviu foi exatamente de transformação, de mudança, de independência, só ficaram só nas palavras. Quando se elegeu uma nova mesa diretora e que o João Manuel passou a ser o presidente da casa... Como oposição ao Alencastro, porque houve aí uma pequena confusão. Ser oposição, ser fiscalizador e legislar é diferentemente daquele que não quer contribuir com a administração. Eu sempre digo, Thalita, que há um detalhe muito simples para nós avaliarmos o parlamentar, seja municipal, estadual ou federal. O cotidiano dele é marcado por 3 coisinhas muito simples. Apresentar políticas públicas, negociar e dialogar. Os parlamentares, sobretudo os novos, equivocaram com essas 3 palavrinhas que são o motor cotidiano. Mas ao lado desse motor cotidiano tem a tarefa primeira do legislador. Que é legislar. Que é o legislar, fiscalizar. As ações do Executivo. As ações do Executivo. Não significa necessariamente bater de frente com o Executivo. Por exemplo, mesmo que um vereador seja da base aliada, mesmo que seja do partido político do prefeito, não significa necessariamente que ele não deva fiscalizar. Ao fiscalizar, e aí que está o grande detalhe, ao fiscalizar você está contribuindo com a administração, porque ao fiscalizar você aponta defeitos, aponta falhas e, portanto, ajuda o próprio administrador. Foi aí o erro de João Emanuel? Exatamente. Aí ele sentiu-se maior, exatamente isso, sentiu maior do que a Câmara, em momentos que brigava, quase que saía a linha de fato com o próprio colega de trabalho. Falando agora do processo eleitoral, a gente viu as matérias como ocorreu esse processo. No início já houve uma discussão sobre o porquê do Onofre Júnior não assumir a presidência e precisar convocar uma nova eleição. Uma vez ele, enquanto primeiro vice-presidente, assumiria obedecendo o regimento interno. É possível abrir mão assim, sendo parte da mesa diretora, ou foi uma medida extremamente política? Eu diria que aquele detalhe interessante foi estratégica, muito interessante, de que eu esqueci os meus óculos, portanto não vou ler o parecer da Câmara, da própria Câmara, e passou para o Maurélio ler aquele parecer. E ele saiu da sessão e voltou depois na votação. Aquela cena me leva à seguinte questão: é legítimo, é legal a eleição do presidente, de um novo presidente? Pode até ser que as interpretações que se tenha do regimento estejam corretas. Na minha avaliação, não estão. Estão completamente equivocadas. Mas o fato de ser legal não significa necessariamente legítimo. O que é legítimo diferente do legal? Legítimo tem que ser algo justo, algo que permeia sobre a justiça e algo que tem o apoio popular. A eleição do novo presidente não tinha esse aspecto, portanto é ilegítimo, né? Esse é um fator. Um segundo detalhe que engloba todo esse cenário é de que você tem uma nova pessoa presidindo o parlamento. Fora da mesa diretora eleita. Fora da mesa diretora, e o que é mais engraçado, a imensa maioria dos membros da antiga mesa ou da mesa diretora não votou para o novo presidente, ao contrário. Recusou-se a votar. Se abstiveram. Exatamente isso. Então esse é um detalhe que chama muito, o analista político fica muito preso, e com a razão, alguns detalhes que possam parecer distante
para um olhar comum, para uma pessoa que não está nem aí, alheia a tudo, mas o analista fica muito atento a esses detalhes, porque esses detalhes retratam muito bem o cenário que nós estamos vivendo. Falando em cenário, então, Júlio Pinheiro, o desafio dele não é só lidar com os servidores que ele anunciou que vai demitir os comissionados, bom relacionamento com Alencar Castro, porque é PTB, a gente sabe que é da base do prefeito Mauro Mendes, do PSB, mas esse relacionamento com a mesa diretora ainda pode gerar novas polêmicas, novos embates, é isso? Isso, porque a figura do Júlio Pinheiro, nós já assistimos esse filme em outros momentos, o Júlio Pinheiro não é afoito como o João Manuel, que ele deixou a sua vaidade ser maior do que ele mesmo ou do alcance das suas mãos. O Júlio Pinheiro tem alguns momentos de apaziguador, mas esses momentos não predominam. E aí é que está o grande problema. Está o grande problema porque, na minha cabeça, o presidente de um poder é aquele que não só transmite equilíbrio, mas é, de fato, ponto de equilíbrio do conjunto dos parlamentares. Isso funciona em todos os poderes. Se alguém que preside uma sessão não tem esse fator a seu favor, ele perde a condução da casa. E o Júlio Pinheiro, em momentos anteriores, nós vimos ele perder a condução, perder a rédea da administração da Câmara Municipal. Nós não estamos longe desse fato acontecer, não. Até porque existem, dentro da Câmara Municipal, 4 grupos muito claros, que são 4 grupos formados desde a primeira eleição. Desde a primeira. Um grupo que apoia o prefeito, que hoje é maior, que vai para 17, varia entre 13 a 17 membros. Um segundo grupo que é do deixa disso, mas que não tem muita voz ativa, que é o caso dos veteranos. Esse grupo dos veteranos é o que mais causa decepção a mim. Porque alguém com uma certa experiência é alguém que transmite também equilíbrio e segurança para os demais que estão aparecendo agora, que estão chegando agora, né? E, no entanto, não fizeram isso. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, digamos. E o quarto grupo é o grupo do João Emanuel, que agora tem uma outra tarefa: impedir a sua própria cassação. E esse grupo, ele não é tão visível quanto o grupo dos veteranos, quanto o grupo do prefeito. Porque eu percebi muito bem membros que apoiam a não cassação não votar e pessoas que que não apoiam a cassação votar para o Júlio Pinheiro. Isso significa dizer que a estratégia desse grupo é exatamente contemporizar, até para jogar para frente um próprio processo de cassação. Vários nomes foram ventilados entre terça e ontem sobre a possível candidatura. Júlio Pinheiro já tinha se colocado à disposição, assim como o Chico 2000. Mas como o senhor avalia o porquê desses novos nomes não terem quisto se expor? Por exemplo, um Allan Kardec, o Arilson da Silva, que usam bastante a tribuna para defender a mesa diretora. O Faisal Calil, enquanto presidente da CCJ e também da situação mais como renovação. Por que eles não quiseram, ou por que eles pontuaram, oportunizaram não concorrer a essa mesa diretora? Duas coisas me chamam muito a atenção nesse cenário todo, de terça para quinta. O primeiro é de que dificilmente o Mauro vai pedir licença ou vai ficar de férias nesse período entre 2013 a 2014. Temos a Copa, várias inaugurações. Exatamente, ele não vai perder projetos. Essa possibilidade de mostrar para a população da nova cara da administração pública municipal. Ele não deve sair de férias agora. O que deve ocorrer, as suas férias, entre 2014 e 2015. E aí, seria a próxima mesa diretora. A próxima mesa diretora. Daí o recuo de nomes como Faisal, do Levante, do próprio Levante, do próprio Leonardo, recuar. Porque não vai ter, de uma forma, evidência e não vai ter a possibilidade de ficar alguns dias na administração pública municipal. Um segundo fator é que existe mais ou menos entre 10 a 12 vereadores que querem concorrer às eleições, sobretudo à Assembleia Legislativa. Ano que vem. Exatamente. E esses nomes que nós acabamos de citá-los são exatamente nomes, prováveis nomes que vão para a disputa no ano que vem. Não há por que se comprometer, então, com a presidência, Exatamente isso. Então, esses dois fatores são fortíssimos
para nortear esse cenário entre terça e quinta-feira. A gente citou a possibilidade do presidente assumir ou não a cadeira do Alencastro. O senhor acredita que houve alguma interferência do prefeito Mauro Mendes nesse processo eleitoral ou de fato, o que tem sido noticiado dele ter deixado as coisas acontecerem para o Legislativo foi mais verdadeiro? Dificilmente o prefeito ou o governador do estado e a própria presidência da República fica afastado de uma decisão tão importante no parlamento. Agora, existem maneiras de interferir. Tratava-se de dois nomes da base aliada e que dão apoio ao próprio prefeito, mas ao mesmo tempo não são duas pessoas que o prefeito gostaria de estar presidindo a Câmara Municipal. Eu vou me atrever a citar, por exemplo, o Levante seria esse nome, o próprio Leonardo seria esse nome, porque, convenhamos, bem ou mal, ele está tendo um comportamento exemplar do ponto de vista de líder do governo. Isso atrai a atenção do próprio prefeito. Mas, independentemente disso, o prefeito interferiu sim e interfere de outras maneiras. Tem uma coisa interessante, não sei se eu tenho tempo para isso, sim, tem mas o prefeito, ele aprendeu muito. O Mauro Mendes hoje, na administração pública municipal, é muito diferente do Mauro Mendes na campanha eleitoral. Ele perdeu eleições que ele disputou e permitiu que o seu concorrente chegasse próximo pelos seus erros, que foram muitos, pelos seus erros bobos. Na administração ele tem um comportamento diferente. Me parece que tem duas coisas interessantes aí. O primeiro, ele cercou-se junto dele, próximo dele, de membros do seu secretariado que está toda hora conversando com ele e dá todo o norte de todo o cenário. Eu posso me atrever aqui a citar dois nomes. Por exemplo, o Kleber Lima, secretário de Comunicação. O secretário de Comunicação foi uma figura exemplar trazido para o governo. Isso é muito interessante para o próprio prefeito. E o Garcia... Fábio Garcia, secretário de Governo. Exatamente. Os dois estão muito próximos do prefeito. E a todo momento está orientando o prefeito como deve conduzir. Tanto é verdadeiro que o prefeito, quando perdeu as eleições para a mesa diretora da Câmara, e ele perdeu de fato, porque não era o candidato, o João Emanuel não era o candidato dele, evidentemente, mas ele começou a não bater de frente com a Câmara. Ele trazia as reivindicações dos vereadores pelo lado legal. Quando os vereadores reivindicaram o aumento do 10º, ele consultou o Tribunal de Contas do Estado, consultou a questão jurídica para que se aquilo lá tinha sentido. E ele começou a dizer não tem sentido e ele trouxe a população para perto dele. Estrategicamente, o prefeito está sendo muito habilidoso nesse ano de administração. Não vai ser difícil agora esse relacionamento com o Júlio agora? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Tá certo, professor, a gente já está com o tempo estourado, a gente agradece mais uma vez a participação aqui no RDTV. Muito obrigado.